Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cat e no vídeo de hoje eu venho trazer a segunda parte do vídeo sobre os meus romances de época favoritos. Bom, como essa é a parte 2, obviamente a parte 1 já está publicada, espero que vocês já tenham assistido. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui nos cards, corre lá para dar uma olhadinha. E nessa sequência de vídeo, então, eu resolvi trazer para vocês alguns romances de época que eu gosto muito, porque nem só de romances policiais vive a pessoa, não é mesmo? Então hoje eu estou trazendo a parte 2. O primeiro livro dessa segunda parte que eu quero indicar muito pra vocês é Romance com o Duque da Teçadelli. Esse livro aqui, ele tem um quesinho de A Bela e a Fera, então se você for fã do conto, já pode ir esperando isso também. Ele vai contar a história da Izzy. A Izzy é essa garota que ela sempre foi muito sonhadora, foi uma leitora, o pai dela era escritor, o pai dela transformou ela numa personagem dos livros que ele escrevia, então ela sempre imaginou que ela ia crescer, encontrar um príncipe e ser feliz pra sempre. Ela cresceu e descobriu que não era assim, né? Que a vida não é um conto de fadas. Ela tá numa situação bastante difícil até um dia em que ela recebe um castelo de herança. E ela pensa que finalmente as coisas vão dar certo. Mas quando ela chega no tal do castelo, ela descobre que o lugar já tem dono. Ela descobre que o castelo é habitado por um homem chamado Ransom, que é, assim, ranzinza nível hard. A questão da Bela e a Fera, né, é porque o Ransom, ele é cego, né, ele tem uma deficiência. Ele não se acha um pretendente, ele não se acha bonito o suficiente para conquistar alguém. É por isso que ele vive no castelo, enclausurado e longe de tudo. E a nossa Izzy, ela é a Bela, né? Que vai chegar, vai invadir a vida desse monstro e vai transformar a vida dele. É um romance muito bonitinho e muitíssimo engraçado. Se você já leu Tessa, sabe que ela tem uma veia cômica que eu gosto muito. Então esse aqui é um dos meus favoritos e eu sempre indico, não só porque a história é muito legal, mas também porque tem ali um quesinho de A Bela e a Fera. O segundo romance que eu quero indicar pra vocês hoje é um dos meus romances de época favoritos da vida e eu queria muito que essa autora fosse mais publicada aqui no Brasil, que é O Lobo e a Pomba, da Kathleen Wood-Wise. A Kathleen Wood-Wise, ela é conhecida por escrever romances de época um pouquinho mais consistentes, mais fortes e um pouco mais calcados na realidade do momento em que ela está escrevendo. Esse livro se passa na Idade Média, no ano de 1066, durante as invasões normandas, e vai contar a história da Aisling e do Sir Wulfgar. Ele é um invasor que toma as terras dela, ela era a esposa, enfim, do dono da terra, e ela acaba sendo pega junto com a casa como propriedade do Sir Wulfgar. Ele reclama ela como propriedade. Como eu comentei, a Kathleen Wood-Wise tem uma escrita que é um pouquinho mais próxima, ela tem um pouco de acuracidade histórica nos livros dela, então algumas cenas podem ser pesadas, sim, eu acho que é interessante avisar. Eu sei que algumas pessoas acham que esse livro ele é um pouquinho mais pesado do que o que é publicado hoje em dia e tal, mas mesmo assim, exatamente por isso que eu gosto desse livro, porque ele tem um toque um pouco mais realista, né? Como é que um homem que é um guerreiro, que é um invasor de terras, lidaria com essa mulher do inimigo quando ele conhecesse ela? Então é um livro ali que ele vai ter seus momentos muito tensos, mas vai sim acontecer um romance, eles vão se conhecer e é um romance de época, né? Talvez eles terminem juntos e tal. Mas eu gosto dele exatamente porque ele é um livro que ele vai um pouco além dos livros normais. O terceiro livro que eu quero indicar pra vocês também é um romance de Idade Média, que é o livro The Price, da Julie Garwood. A Julie Garwood escreve romance medieval muitíssimo bem. Esse livro também vai falar sobre o momento das invasões normandas e a gente vai ter como protagonista a Lady Nicola e o Barão Royce. O Barão Royce, ele é o invasor, né? Ele chega nas terras que eram da Lady Nicola, ele toma pra si em nome do rei. E a Lady Nicola é um espinho no flanco dele desde o início. É muito engraçado. Gente, eu ri muito com essa história, porque os dois são totalmente opostos e eles se espizinham o livro inteiro, sério. Ele é aquele ogro enorme, né, muitíssimo mal encarado, mas que tem um coração gigantesco. E ela é muitíssimo esperta, ela tira tudo de letra. E é muito engraçado os jogos que eles fazem ao longo da história, porque ele sempre dá muitos sermões pra ela, sabe? Achando que tá sendo realmente duro. E ela super finge que tá acreditando nele, depois ela vai lá e faz o contrário. Então, como eu falei, eu ri muito nessa história. Eu não sei se ela foi publicada aqui ainda, mas eu espero que seja, porque é um livro muito legal, muitíssimo engraçado. O quarto livro que eu quero indicar pra vocês hoje, ele é um favorito do meu coração. Talvez ele não seja tão bom quanto eu acho que ele é, talvez eu tenha mais uma memória afetiva por ele do que, né, realmente esteja falando da qualidade, mas eu quero indicar mesmo assim pra vocês, que é O Coração do Dragão. Gente, olha essa edição da Sharon Schulz. Essa edição é bem antiguinha,
Eu ganhei de uma amiga que ela conseguiu no sebo pra mim. E eu tenho uma memória afetiva em relação a esse livro, porque esse aqui foi o primeiro livro de banca que eu li na minha vida inteira. Eu tenho essa memória até hoje, tanto é que eu falei pra minha amiga e ela conseguiu o livro pra mim depois de anos, né, que eu comentei com ela. Esse livro, ele se passa durante a Idade Média também, se não me falha a memória. Ele conta a história da Lily e do Ian, que é o dragão. Ele é o cavaleiro dragão do rei e tal. E a Lily, ela vai fugir. E eu lembro que tem uma cena em que ela tá escalando um paredão e tal, e ela vai cair bem em cima dele. Eu lembro que era bem engraçada a cena. E eu até tenho que reler porque eu não lembro muito bem a história, mas eu lembro que eu achei lindo na época. Imagina, meu primeiro livro de banca, né? Meu primeiro livro de época, eu achei maravilhoso. E aí eu fiquei com a memória afetiva desse livro. E aí eu não poderia não indicar ele aqui pra vocês hoje. E o quinto e último livro que eu vou indicar pra vocês é um romance de época que vai fugir um pouquinho do padrão com o qual nós estamos acostumadas, porque o casal principal vai ser composto por 2 homens. O livro que eu quero indicar é o The Ring of a Rake, da Cat Sebastian. Cat Sebastian é uma escritora de romances de época muitíssimo conceituada lá fora. Ela, infelizmente, ela não foi publicada aqui no Brasil. Eu espero que isso mude logo. E nesse livro a gente vai ter a história do Julian e do Courtney. O Julian, ele é um rapaz que ele lutou a vida inteira para ter um nome em Londres, para ter uma reputação muito honrada, acima de tudo, acima de todos. E o Courtney, ele é um libertino que vive em Londres, que a sociedade despreza e tudo mais, e o caminho dos dois vai acabar se cruzando. Eles vão ter um objetivo em comum, eles vão se juntar para, enfim, para resolver a coisa toda. E talvez ali eles acabem se apaixonando. Só que precisamos lembrar que estamos no século XIX, a questão entre homens ela é totalmente proibida, e, inclusive pode resultar em morte, né, caso alguém descubra. Então ele é um romance que ele acontece na intimidade, ele não pode acontecer publicamente. Então uma coisa que eu gosto muito dos livros da Cat, eu já li outros livros dela também, é que ela trata disso, né, como é que um casal, né, de 2 homens conseguiria ficar junto em um momento em que isso é totalmente impossível. E ela vai falar disso e tal. Os livros dela são muito fofos, muito lindos, eu adoro, já li vários. Esse livro faz parte de uma série, inclusive, que é muito legal também. E eu espero que, falando o nome dela, mais pessoas leiam, mais pessoas conheçam e ela seja publicada por aqui. Então é isso, pessoal, esse foi o meu segundo vídeo sobre os meus romances de época favoritos que eu indico pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso eu vá lendo mais e vá descobrindo outros livros favoritos, talvez eu faça um outro vídeo. E eu quero saber de vocês, né, se vocês têm romances de época favoritos, se vocês gostam do gênero também. E me contem, me indiquem livros, que eu sempre fico feliz em conhecer novas histórias e novos autores. Então é isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo e nós nos vemos no próximo vídeo. Beijão!